Essa turma que faz pergunta pro técnico da seleção brasileira como se quem não jogou bola não pudesse opinar, eu acho isso uma loucura. Vindo da boca de quem nunca jogou bola, inclusive. Aí é sério que um cara desse quer ficar chateadinho, que eu disse que o que importa é o que falam Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário, Cafu, Ancelotti, e não o que eles dizem. É sério que o Bigodinho quer falar pra mim que ele tem autoridade pra falar de futebol pra alguém? É muito triste que tenha gente assim cobrindo a seleção brasileira, cara. A seleção brasileira. Pois bem. Eu não joguei bola, como ele mesmo disse. Ele disse que é triste que pessoas como eu cubram a seleção. Gente, olha a história que eu tenho no futebol. Que é todo dia a gente ficar sendo testemunha de brigas entre jornalistas esportivos. É um ataque de um lado, uma resposta do outro. Aí no dia seguinte surgem mais dois brigões por assuntos às vezes tão bestas que provavelmente uns anos atrás não dariam nem pé de página. Rapaziada, e a treta entre jornalistas, hein? Se você achou que aquela treta do vídeo passado que eu postei estaria acabada, você achou errada. No vídeo de hoje, lembra que eu falei, será que o Pilhado vai responder o repórter da Casa TV lá, o Bigodinho? E ele respondeu. Então nesse vídeo vamos reagir junto aí, como que tá o bastidor dessa treta. Tem Pilhado respondendo André Rizek, que também se meteu na treta. Tem Eric Faria respondendo Pilhado e falando sobre a treta, e Pilhado respondendo Eric Faria. E também surgiu uma notícia agora, Neymar machucado. Será que ele corre risco de ficar fora da Copa? Isso e tudo mais a gente vai ver agora. Já bebe sua água. Deixa seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo novo por aqui. Bom, vamos relembrar, vamos começar por aqui, vamos começar do começo, já que tá chegando gente nova aqui. O Pilhado fez uma pergunta durante a convocação da seleção brasileira para o Ancelotti sobre jornalistas que nunca jogaram bola, nunca chutaram uma bola na vida e querem opinar se o Neymar deveria ir para a Copa ou não. Pronto. O André Rizek se doeu, vou botar aqui a pergunta do Pilhado só pra gente relembrar. O André Rizek se doeu e falou isso aqui, ó. Se liga onde tudo começou. Jornalistas, digo supostos jornalistas, se filmar fazendo pergunta e depois postar como a pergunta foi foda, lacrei, mandei meu recado. É uma das muitas provas de como tanta gente desqualificada supostamente vem exercendo a profissão. O importante é a resposta ou a não resposta, que seja como o no que seja como ele errou aqui, que seja como o no que o PVC deu no Ancelotti. O nó, né? Segunda-feira, a única coisa que importa é a notícia. Mas os caras realmente se acham mais importantes que ela. Razão de ser do jornalismo mais relevante que o próprio entrevistado. Que merda. Caraca. E ele tava falando desse vídeo aqui. Vamos relembrar a pergunta do Pilhado? Se liga aí. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Eu vejo muita gente da imprensa que não joga futebol, nunca jogou futebol profissional, questionando a convocação do Neymar. Mas aí eu vejo Cafu, Ronaldinho Gaúcho, Vampeta, Kaká, todos os jogadores da seleção atual, né, Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo, sendo a favor da convocação do Neymar. Porque você é do futebol, até mais do que esses caras, o seu peso de estudo. Por que quem esteve no meio da bola e que está no meio do futebol defende tanto o Neymar na seleção, na sua opinião? E por que você também acha que ele pode ser tão importante a ponto de convocar para a Copa do Mundo? Porque eu acho que o futebol não é uma ciência exata. Cada um tem sua opinião e não se pode dizer esta opinião é errada ou esta opinião é correta. E olha só, né? Vocês achavam que o Pilhado não ia responder o André Rizek, né? Aquele texto dele. Ele respondeu em forma de vídeo, viu? Se liga aí. Olha só quem apareceu revoltadinho com a minha pergunta pro Ancelotti na convocação da seleção brasileira. O tal do André Rizek fez uma postagem revoltadinho. Que bom, porque o meu recado foi para ele e para a turminha dele.
E eu vou ler essa postagem vagabunda do André Rizek, questionando o meu trabalho, ponto a ponto, porque eu quero responder. Ponto a ponto, porque eu não tenho medo nenhum dele e da turminha dele toda junta. Vamos lá, olha o que ele escreveu. Jornalista, digo, suposto jornalista, se filmar fazendo pergunta e depois postar, é uma das muitas provas de como tanta gente desqualificada, me chamou de desqualificado, supostamente vem exercendo a profissão. O importante é a resposta. A única coisa que importa é a notícia. Você diz que o que importa é a notícia. Mas o problema é que quem dá a notícia é uma imprensa manipuladora, covarde e desqualificada, já que você gosta de usar esse termo, da qual você faz parte. Uma imprensa politizada e sem vergonha na cara, que persegue descaradamente um ídolo mundial pela forma como ele pensa política. Uma imprensa, e aí eu gosto de falar, que se incomoda muito com gente como eu, que passou a ter um alcance gigante expondo o lixo de trabalho que vocês fazem. Porque eu não preciso puxar saco para conseguir emprego. Eu me sustento com as minhas redes sociais. E só para você saber, eu quero deixar bem claro, eu vou sempre filmar minhas perguntas. Sabe por quê? Porque aí vocês não podem cortar na edição, vocês não podem manipular, como na maioria das vezes vocês fazem. E sobre a parte do suposto jornalista, Rizek, eu faço questão de não ser chamado de jornalista hoje em dia. Mesmo tendo diploma, mesmo tendo muito mais história que a maioria de vocês, mesmo dando furo em toda a imprensa quase todo dia. Sabe por quê? Porque pessoas politizadas como você destruíram a profissão que eu sempre amei. A imprensa de hoje, Rizek, virou partido político, virou lacração. E esse suposto jornalista aqui tem 260 milhões de visualizações por mês só no Instagram. E eu vou continuar entrando nas coletivas de imprensa, encarando cada um de vocês. Isso quando vocês não forem frouxos e baixarem a cabeça. Porque eu sei que eu represento muita gente que gosta de um jornalismo raiz e honesto. E não da nutelagem que vocês estão transformando a imprensa. E olha só quem comentou aqui, Zezé de Camargo botou palminhas aqui. Já o André comentou aqui, dando furo todo dia? E aí, rapaziada? Vamos relembrar aqui o vídeo do Fred Caldeira que gerou esse bafafá todo. E o Pilhado também respondeu. O Fred Caldeira respondeu o Pilhado, ou mandou uma indireta ali pro Pilhado naquele primeiro vídeo que eu mostrei pra vocês sobre a pergunta que ele fez na coletiva, onde ele cita aqui, jornalistas que nunca jogaram futebol, falando pro Neymar não ir pra seleção. E o Fred Caldeira deu uma cutucada aqui e o Pilhado respondeu logo em seguida. Eu vou mostrar pra vocês, se liga aí. Em que tem uma turma, e é muito difícil, quando uma turma é muito estridente, quando uma turma ela é muito agressiva, você não se sentir com vontade de concentrar a reação a alguns fatos pensando nessa turma. E aí eu vou tentar fugir disso, essa turma que faz pergunta para o técnico da seleção brasileira como se quem não jogou bola não pudesse opinar. Eu acho isso uma loucura, vindo da boca de quem nunca jogou bola, inclusive. Mas eu acho uma... Aí ele tem um ponto, tá? O Pilhado também meteu aquela lá, mas ele também nunca jogou bola não, hein? Eu acho que seria uma injustiça mesmo a gente, eu concentrar nessas figuras que são bastante tristes mesmo, assim. É muito triste que tenha gente assim cobrindo a seleção brasileira, cara, a seleção brasileira. Pois bem, eu acho uma injustiça em que... E aí o Pilhado não deixou barato e respondeu ele, tá? Respondeu o Fred Caldeira aqui, ó. Se liga. Se liga só. Minha pergunta para o Ancelotti, na coletiva de imprensa da convocação da seleção brasileira, falando verdades sobre o lixo de trabalho da imprensa esportiva de hoje, na cara da imprensa esportiva de hoje, porque eu tenho coragem para falar na cara de qualquer um deles, já parece estar incomodando alguns jornalistazinhos por aí. Agora veio um que me mandaram o vídeo, é claro que eu não vou falar o nome,
né? Que Fala o nome do cara, pô. Vai deixar a treta pela metade? Fala o nome do cara. nunca viveu nada no futebol. Ele tem um bigodinho ridículo, inclusive. Tem cara de quem só jogou videogame a vida inteira. E é isso que a gente... Tá na cara que o Pilhado não conhece a carreira do Fred Caldeira. Aliás, já deixa a pergunta aqui pra vocês. Quem que vocês acham que tem a maior carreira no futebol, cobrindo futebol? Fred Caldeira ou Pilhado? Porque o Fred Caldeira, cara, TNT Sports, esse cara ficou anos cobrindo Champions League e Premier League. E esse cara é adorado pelo Pepe Guardiola. Parece que ele tem até o contato pessoal do Pepe Guardiola no celular, pelo que eu ouvi falar aí. Cara, e sem falar entrevista com grandes jogadores que ele já fez, Casimiro, Rio Ferdinand também. Então, assim, tá na cara que o Pilhado não conhece e não acompanhou a carreira desse cara também. Mas esse cara é muito gigante. Já deixa a opinião de vocês aqui. Quem tem a carreira maior? Porque ele tá tirando o Fred Caldeira pra merda, como se Fred Caldeira também fosse um nada, como se ele tivesse acabado de chegar na Cazé TV também, hein? E não é bem assim. A gente tem nesses veículos de streaming hoje em dia um bando de gente que nunca viveu nada no futebol, que nem pelada jogou, você vê pela carinha, mas que porque lacram, porque tem, né, aquela mentalidade para estar nos veículos de comunicação hoje em dia, aquela mentalidade que a gente sabe bem, eles ganham espaço. Aí é sério que um cara desse quer ficar chateadinho, que eu disse que o que importa é o que falam Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário, Cafu, Ancelotti, e não o que eles dizem. É sério que o Bigodinho quer falar pra mim que ele tem autoridade pra falar de futebol pra alguém? Isso, na boa, só nesses streamings atuais mesmo. Que quem tá lá pra falar é quem lacra, é quem faz uma posezinha de lacrador, e não quem entende de futebol. E eu me incluo, tá? Eu me incluo. Eu não joguei bola, como ele mesmo disse. Ele disse que é triste que pessoas como eu cubram a seleção. Gente, olha a história que eu tenho no futebol. Olha a bagagem que eu tenho. Olha o tanto que eu vivi com o jogador. Mas o tanto de astro que eu entrevistei. O tanto de Copa que eu já cobri. Libertadores. Mas mesmo assim, eu não entendo o que os caras que tiveram em campo na prática entendem. E eu assumo. O meu papel é fazer mídia, fazer show. E eu nem chamo de jornalismo mais, tá? Porque se o que essa turminha faz chamam de jornalismo, eu prefiro não ser encarado como jornalista. Agora, é ridículo ver essas pessoas achando que eles têm autoridade para falar como ex-craques que viveram na prática e ainda tendo que aturar o Neymar na Copa do Mundo. Eles todos dizendo que ele não ia. E eu dei o furo em todos vocês, porque eu cravei que ele estava na Copa. Então eu entendo toda essa revoltazinha. Mas pode chorar, porque eu não tenho medo nenhum de vocês. E eu vou sempre fazer a pergunta que eu quiser e na cara de vocês. Porque eu não sou frouxo, não. E aí, rapaziada, quem comentou sobre essa treta do jornalista foi também o jornalista Eric Faria, que trouxe bons argumentos aqui, bons pontos, que eu acho interessante a gente ver. E ele não ficou em cima do muro não, tá? Essa treta entre Fred Caldeira, Pilhado e Rizek. Se liga aí no que falou Eric Faria. Tem um tema que anda me incomodando um pouco, que é essa novidade no jornalismo esportivo, né? Que é todo dia a gente ficar sendo testemunha de brigas entre jornalistas esportivos. É um ataque de um lado, uma resposta do outro. Aí, no dia seguinte, surgem mais dois brigões por assuntos, às vezes, tão bestas, que provavelmente, uns anos atrás, não dariam nem pé de página num jornal, na seção de esportes, né? Mas que, por conta do engajamento que hoje em dia as pessoas buscam muito, né? Qualquer assunto vira motivo de discussão, de briga, e são ataques pessoais. Enfim, não estou acusando ninguém, nem defendendo ninguém, não estou falando de um lado nem de outro, mas o fato é que, na essência da nossa profissão, a estrela deveria ser sempre a notícia, sempre. E os jornalistas esportivos estão assumindo um papel maior do que a notícia. Os jornalistas esportivos estão buscando uma fama que, na verdade, ela deveria ser só consequência do trabalho, né? Mas que através... É porque hoje, rapaziada, como o Pilhado falou assim, eu tenho 200 milhões de visualizações mensais, 250. É isso que os caras hoje estão buscando, é o clique, é o corte viral para gerar engajamento, para gerar seguidores, para gerar o quê? Dinheiro, porque onde tem mídia, onde tem audiência, tem o quê? Dinheiro.
aí é mais like, é mais fã. Nossa, tá complicado demais. Através de comportamentos, de brigas, de histeria, o jornalista esportivo acaba ficando mais famoso do que propriamente o trabalho dele. E eu vou falar uma coisa para você. Quase que 100% dessas brigas são protagonizadas por jornalistas homens. É o festival da testosterona. A testosterona hoje virou assunto de primeira página no jornalismo esportivo. É cada um querendo provar que é mais macho do que o outro. Eu vou falar, hein? Um monte de homem velho, um monte. Não tem jovenzinho, não tem calouro, é tudo homem velho brigando um com o outro em busca de engajamento, em busca de vitrine. O jornalismo esportivo virou uma reunião de vedetes inacreditáveis. E aí você acha que o Pilhado não ia responder não, né? Achou errado. Ele também respondeu o Érico Faria, tá? Só botar aqui uma velocidade maior aqui. Ele respondeu também o Érico Faria. Se liga aí no que ele falou. Muita gente me perguntou se eu não ia responder o vídeo do Érico Faria. O Érico Faria fez um vídeo dizendo que a imprensa esportiva tá brigando muito, que às vezes os jornalistas estão aparecendo mais que a notícia. Cara, o Érico, eu vou falar uma coisa, é um dos poucos repórteres que eu respeito muito. Eu acho o Érico muito sujeito homem. Eu trabalhei com o Érico. O Érico não é Nutelinha. Respeito a crítica dele. Mas o que eu quero falar sobre a declaração do Érico é que se hoje eu me tornei muito grande, muito reconhecido, às vezes até mais do que a notícia, é porque eu sou de verdade. E ele sabe disso. E eu acho que as pessoas, elas estavam carentes de pessoas de verdade. Não de teatrinho, não de uma imprensa Nutelinha. O que é ser de verdade, Pilhado? De uma imprensa lacradora. E eu tenho muito orgulho de ter ganhado a dimensão que eu ganhei. Porque eu acho que eu represento muita gente que está enojada com o trabalho que jornalistas diferentes do Érico fazem, porque o Érico é raiz, jornalistas Nutelinhas, jornalistas lacradores, jornalistas politizados, e as pessoas cansaram dessa corja. Então, Érico, respeito muito sua opinião. Eu te acho um repórter foda, eu te acho um cara raiz. Agora, que bom, na minha opinião, que eu, não só eu, mas alguns outros repórteres raízes, ganharam dimensão, às vezes mais que a notícia. Porque muitas vezes a notícia que a imprensa passa, ela é manipulada, ela é contaminada, ela é politizada. E eu tô aqui pra combater isso, Eric. Sabe por quê? Porque eu tenho nojo do que virou jornalismo. Não o seu, que você é foda, mas de muitos dos seus coleguinhas que você tem que engolir. E eu sei que você não pensa como eles, porque senão eles te lincham, senão eles fazem mal pra você na empresa, em outros veículos de comunicação. Você é foda, mas a tua turminha vai ter que me aturar, irmão. E eu te respeito muito como jornalista. E eu concordo com você. Tem muita briguinha, mas eu vou continuar brigando. Porque essas pessoas tentaram me derrubar. E você sabe muito bem o quanto elas tentaram me derrubar. O quanto elas tentaram me fazer mal, me tirar emprego. Só que eu superei. Eu cresci, ainda mais eu ganhei força. E agora a tua turminha, Eric, não você, vai ter que me aturar. Até porque você falou, né, muita testosterona. E eu tenho mesmo, sabe por quê? Porque eu gosto muito do que é raiz. E pra mim raiz é testosterona, é pau na mesa, é defender o que acha certo. E eu vou ser sempre assim, Eriquinho. Te respeito pra caralho. Mas muito grande parte da imprensa esportiva, eu não tenho respeito nenhum. Que mágoa no coração é essa, Pilhado? E rapaziada, comenta aqui já a opinião de vocês sobre essa treta toda. E que história é essa de Neymar machucado e pode ficar até fora da Copa do Mundo ou convocado machucado? Que história é essa? Pilhado trouxe aqui a informação. Se liga aí no que ele falou. Sobre essa situação aí, que tem algumas pessoas na imprensa dizendo que o Neymar foi convocado para a Copa do Mundo lesionado. Vamos lá, eu acabei de falar com fonte fortíssima da CBF, que me garantiu o seguinte, é informação, tá? Não é suposição, não é opinião. O que foi dito para mim é que o Santos garantiu para a CBF que o Neymar vai chegar na seleção brasileira no dia 27, apto para fazer tudo o que os outros jogadores vão estar fazendo. Ele vai se apresentar no dia 27 para treinar, para estar à disposição para jogar, vai estar à disposição para jogar para o amistoso do dia 31 contra o Panamá. E também o que foi dito pela CBF é que vai ser feita uma reavaliação com cada jogador quando eles forem apresentados no dia 27. E que não só o Neymar,
todos os jogadores que se apresentarem vão ser reavaliados e só vão permanecer na seleção brasileira se estiverem 100% fisicamente, que foi o que o Ancelotti disse desde o começo, que só vai para a Copa e só vai já começar a preparação para a Copa do Mundo jogadores que tiverem 100% fisicamente. É isso. Isso foi passado pela CBF, ou seja, o Santos garantiu que o Neymar vai se apresentar no dia 27, apto para fazer tudo, treinar, jogar, malhar, tudo. E também que vai ter uma reavaliação na apresentação de cada jogador para saber se eles estão 100% fisicamente. É isso, essa é a posição da CBF. Então o que foi passado pelo Santos é que o Neymar vai estar 100% no dia 27 agora, quando a seleção se apresenta na Granja Comari. Aqui é informação, aqui não é suposição o tempo todo não. Então é isso, rapaziada. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam aí. Trouxe aí a treta do jornalista Pilhado, Rizek, Eric Faria se metendo no meio, Fred Caldeira. Cara, de qual lado dessa história que vocês estão? Do Pilhado, do Rizek, do Fred Caldeira? Ou vocês acham que é muito borogodó pra pouca coisa? Quero muito saber a opinião de vocês. E que história é essa de Neymar se reapresentar a seleção brasileira machucado, hein? E pode até correr risco de ficar fora da Copa. Eu acho um exagero, tem uma galera falando aí. Tem outra gente falando, não é possível que o Ancelotti se entregou a isso. Mas enfim, quero muito saber de vocês o que vocês acharam aí. Se surgir novas atualizações sobre essa treta entre jornalistas, trago aqui pra vocês, porque eu sei que vocês também gostam dessa parada. Quero muito saber a opinião de vocês. Se você chegou até aqui, cara, o canal tá indo muito bem. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Comenta aqui qual a opinião de vocês e o que a gente pode também melhorar. Já tomou água de vocês? Até mais. Falou, rapaziada.